Da glória ao fracasso. Paulo Marcelo, mais conhecido como o pastor do Lula, de um exímio pregador dos Gideões Missionários da Última Hora, acabou agora como um vendedor de espetinhos. Nesse vídeo em especial vamos trazer aqui, de uma forma bem simplificada, a trajetória do pastor tão controverso. Bora lá com o baixinho? Tigre! Bom, para quem não sabe, em meados de 2014, o pastor Paulo Marcelo ficou muito conhecido porque era um dos pastores que se apresentaram nos Gideões Missionários da Última Hora. Na edição do ano, ele acabou inclusive tendo mais de uma oportunidade, pregando de uma forma consecutiva, praticamente ali por 2 dias seguidos. Isso lhe deu uma notoriedade ímpar, acabou dando assim um certo holofote, e muitas pessoas passaram a conhecer o santo homem de Deus, que era ali um tão eloquente pregador. Só que, depois de tanta fama e de todo o glamour que ele recebeu ali na Meca Pentecostal, veio aí um probleminha que surgiu um pouco depois. Ainda no mesmo ano de 2014, o pastor Paulo Marcelo, pregador dos Gideões, acabou sendo preso por porte de arma e drogas. Alguns portais trouxeram matérias de como foi o episódio na época, onde acaba narrando o seguinte: o pastor foi detido no cumprimento de um mandato de busca e apreensão expedido pela primeira vara civil de Foz do Iguaçu. Os policiais que efetuaram a prisão do pastor Paulo Marcelo apreenderam também uma pistola 380 com 2 carregadores e 45 munições intactas, além de um pino com substância branca, a qual os policiais acreditavam ser cocaína. E acrescenta: o site JM Notícia, que vincula informações sobre o segmento gospel, afirmou que a prisão teria ocorrido após uma pessoa credora do pastor ter feito uma denúncia de que teria sido ameaçada com uma arma quando foi cobrar a dívida. Em depoimento à Polícia Civil e também em nota de esclarecimento publicada em sua página do Facebook, o pastor alegou que a arma, munições e a substância apreendida pertenciam a um segurança particular onde havia sido contratado para proteger sua família. Segundo Paulo Marcelo, ele sentia-se inseguro desde que recusou um convite para entrar na política. Nossa, inseguro por um pedido para entrar na política? Como assim? Parece um tanto estranho e controverso essa declaração, não parece? Mas vamos prosseguir porque a vida dele, em meio a polêmicas, não pararam por aí. Em meados de outubro de 2020, apoiado pelo então deputado, a qual continua ainda sendo deputado, Marco Feliciano, Paulo Marcelo decidiu se vincular ali ao meio político, mostrando-se, lógico, totalmente contraditório ao depoimento que ele tinha prestado aí sobre a questão da substância ilícita, a arma e a dor de cabeça que ele acabou passando ali. Alguns portais de esquerda fizeram questão de tirar o couro dele e não perdoar, e relembraram, inclusive, a questão aí do porte de arma indevido, substâncias ilícitas e a munição. Mas, fingindo que tudo isso era coisa do passado e ele estava perdoado e absolvido do seu pecado, ele continuou numa boa como se nada tivesse acontecido. Então, em fevereiro de 2022, ele decidiu vincular-se ao Lula e filiar-se ao Podemos. E sendo assim, ele conseguiu também angariar um pouco do público evangélico para o atual presidente do Brasil. Isso acabou repercutindo de uma forma muito negativa para o lado dele, acabou vindo muitos problemas e lógico que uma rejeição gigantesca. Junto com isso, não ainda bastando as polêmicas que ele já tinha aí e acusações do seu passado e a vinculação agora com o presidente Lula, que na época ainda estava tentando se erguer, né? O que aconteceu? Paulo Marcelo fez questão de trazer aí gravíssimas acusações como ninguém menos o pastor Silas Malafaia, onde ele afirma que o pastor estaria pagando congregação com dinheiro público.
E lógico que isso gerou um problema, um embate, um imbróglio lascado, porque Silas Malafaia não deixou quieto, houve trocas de farpas, uma briga assim gigantesca entre eles, e isso, lógico que contribuiu cada dia mais para arranhar ali a sua imagem. E o apelido que ele tinha ganhado na época começou a fazer mais jus, que é o apelido de pastor do Lula. Colou e muito bem pro lado dele. Inclusive, particularmente, independente se eu concorde com algumas falas de Silas Malafaia ou não, os comentários que foram feitos ali do Silas Malafaia para o pastor Paulo Marcelo e vice-versa, de ambos os lados foram muito pesados, gravíssimas as acusações e as farpas que rolaram ali, olha, é complicado demais. E eu não sei se é coincidência ou não, assim como aconteceu nos Gideões, que depois de ele subir no púlpito, pouco tempo depois aconteceu um problema gravíssimo, que foi a prisão dele. Nós vemos que depois de ele ter essa briga com Malafaia, cerca de 2 meses após, no mesmo ano, veio uma notícia bomba. Infelizmente, ele estava ali se divorciando da sua esposa. Ele fez um vídeo muito emocionado, declarando seu amor à sua esposa, e sem citar motivos ali da sua briga, e lógico, a gente não está aqui para entrar no mérito do porquê que se separaram ou não, quem sou eu para julgar e querer meter o meu dedo no casamento alheio, mas ali é notório que ele estava muito, mas muito triste mesmo do que aconteceu. Na época, algumas pessoas sugeriram que era um castigo de Deus e que, após ele se vincular ao Lula, até isso lhe sobreveio. Um pouco pesado isso, essa afirmação, e ao mesmo tempo complicado. Embora que não temos informações se ele está com alguém, se voltou com a mulher até o presente momento, mas pelo que tudo indica, não voltaram e já era mesmo o casamento. Ou seja, acabou ali o mundo para o homem. Eu não sei como que estava a situação particular da sua vida, mas eu acredito que ele estava em um momento muito conturbado, um momento assim, sabe, muito delicado de se dizer. E não que eu queira aqui agora atacar a pessoa dele, não, pelo contrário, o objetivo desse vídeo não é atacar a pessoa dele, que ele tem o direito de escolher o lado político que ele bem quiser entender, ele tem o direito de votar em quem ele quiser, mas a questão é que aos olhos do povo brasileiro, pelo fato de ele ter feito o L, ele foi considerado um traidor da nação. Ele esteve do lado ali do Marco Feliciano e se demonstra totalmente opositor. É uma coisa assim muito mal vista, pelo menos para o público evangélico. E não só evangélico, mas o público conservador, né, num todo, que é boa parte dos brasileiros. E então, por fim, que tivemos agora a última atualização sobre o pastor Paulo Marcelo, que ele decidiu se reinventar lá em Fortaleza após a campanha política. O pastor teve a brilhante ideia de fazer o quê? Vender espetinhos na praia. Inclusive, saiu em alguns portais aí a informação de que ele realmente estava fazendo isso. Teve canal e portal aqui da plataforma do YouTube que fez questão de trazer essa informação em primeira mão, e antes que ele postasse a foto do espetinho lá na praia, que ele realmente estaria ali, né, vendendo, para se reinventar, dar um jeito, mudar totalmente a sua vida. Agora deixa eu falar uma coisa aqui muito importante para vocês. Embora que eu não desejo o mal para o pastor Paulo Marcelo, mas acredito que ele está colhendo tudo o que ele plantou, nós vimos que o amigo dele, o comunista gospel, fez questão de dizer que ele se reinventou e está muito bem, obrigado. Eu ia gravar o vídeo bem na hora que ele lançou e eu falei, não, deixa eu assistir o dele para ver o que ele está falando, e coincidência ou não, eu ia fazer esse vídeo bem na mesma hora. Eu decidi assistir o dele, examinar mais um pouquinho, ver algumas informações paralelas, porque olha só, agora está sendo colocada uma narrativa, tipo Miriam Leitão, é bom mas é ruim, sabe? Que ele se reinventou e está ganhando mais dinheiro com espetinho do que sendo um pregador de renome dos Gideões missionários da última hora, ou até mesmo quando ele estava envolvido na política. Uma coisa que é interessante a gente falar é que
todo serviço é digno, desde que ele seja justo. E eu acho louvável ele não ter vergonha de recomeçar, mesmo que seja dentro de uma situação como esta, porque quer queira ou não, ninguém mais vai chamar ele para pregar, ninguém mais vai abrir as portas para ele ministrar o evangelho como era antigamente. Pode sim uma igreja ou outra convidar ele, mas vai ser uma coisinha aqui e outra ali, muito sucinto, muito singelo, sabe? Particularmente, eu acredito que ele vai ser difícil de se levantar, porque quando o povo vê ele vendendo espetinho, vão se lembrar, é o pastor do Lula. E com o anúncio que ele fez, debochado da picanha, vendendo a R$ 25, eu acho muito difícil ele ter cliente. Porque o povo possa voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido. Eu prometi. Tem muita gente que não sabe o carinho que o povo tem com picanha. Mas uma picanhazinha no final de semana, com a família reunida, os amigos reunidos e uma... O comunista gospel deu uma resposta aqui pro André Carpano, falando que ele vendendo lá a picanha do Lula, o espetinho de picanha do Lula por R$ 25, está ganhando mais dinheiro do que eu. Bom, Deus abençoe ele, que Deus prospere o caminho dele e que faça ele crescer cada dia mais e mais. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Porém, eu acho muito difícil isso acontecer porque o povo brasileiro hoje tá ligado na internet, o povo tem acesso à informação e nunca vai se esquecer que ele traiu os conservadores. Agora, para encerrar aqui, será que realmente ele vai vender espetinho de picanha? Ou será que ele vai vender espetinho de abóbora ou uva? Bom, deixa aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueçam que eu vou deixar o link dos grupos do WhatsApp e Telegram no comentário fixado para vocês não perderem nenhuma notificação. Porque dá para acompanhar os canais, seguir através dos grupos do WhatsApp e Telegram. Se você não sabe, tá aí no comentário fixado. Um forte abraço.